Diz o Senhor, pastor Tassi. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Muita vontade de ter um bebê. Eu estava esperando por esse projeto e agora com esse projeto só depende de você. Sempre é uma honra poder dividir contigo um texto e sempre há gratidão no meu coração a esta casa, aos nossos pastores, por confiarem, por acreditarem e por entenderem que o Espírito Santo, ele se move entre nós e que ele pode usar a todos aqueles que estão na disposição do Espírito Santo. Eu quero convidá-los para pensarmos um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Nós estamos com uma proposta muito especial este ano de pensar na ideia do crescimento, na ideia do discipulado, trabalhar um cuidado mais solidificado, acompanhar melhor as pessoas, desenvolver esse ídolo do Senhor, tal como Ele deseja que a gente faça. E eu quero hoje olhar para esse texto de 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, que é uma narrativa histórica. É apenas um detalhe que o cronista destaca para nós, mas que a gente pode pegar emprestado esse princípio e aplicar nessa proposta do discipulado que Jesus espera de cada um de nós. O texto de 2 Crônicas 21, 20 diz assim: Era o rei Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Esta é uma informação que poderia ter passado desapercebido. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido e tivemos então uma parte que ficou conhecida como Reino do Sul, outra parte que ficou conhecida como Reino do Norte. 2 reinos gerindo o mesmo povo, 2 reis estabelecendo regras, ordens, decisões para o mesmo povo, uma mesma descendência. E a história de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai dando para nós informações a respeito dos 2 reinos. Alguns profetas se levantaram no Reino do Sul, outros profetas se levantaram no Reino do Norte. E durante todo esse processo, desde Jeroboão até o final deste período, nós vemos que esses reinos, eles não possuem uma relação. Mas em alguns momentos da história, os reis se aproximam. E este é o momento em que o rei do sul e o rei do norte estão próximos. A história chega a contar para nós que Josafá, o rei que governa o reino de Judá, ele está próximo à casa de Acabe, que é aquele que governa o reino do norte. E não apenas se aproximaram, mas os filhos de Josafá, eles se familiarizaram com os filhos de Acabe. Neste momento da história, um filho de Josafá está casado com uma filha de Acabe. E eles estão agora casados, e eles não dividem apenas a casa, dividem o reino, dividem também suas aspirações, suas crenças. E nós aqui observamos na história o surgimento deste rei chamado Jeorão.
E é muito importante que eu te dê essa especificação histórica, porque talvez você vai encontrar a Bíblia falando sobre um rei chamado Jorão. Jeorão e Jorão é a mesma palavra. Uma palavra, ela está no formato diminutivo. Jeorão e Jorão é a mesma palavra. E há uma coincidência muito grande, porque o filho de Josafá se chama Jeorão, e Acabe, nesse mesmo momento da história, também tem um filho chamado Jorão. Os dois não fizeram nada que agradasse ao Senhor, mas este filho de Josafá consegue ser pior do que o filho de Acabe. E a história vai contar para nós, e essa é a passagem que o Espírito Santo soprou ao meu coração, dizendo que este rei, ele governa a partir dos seus 32 anos de idade, governa 8 anos, e quando ele vem a falecer, quando ele morre, ninguém vai no seu velório. O texto vai dizer que ele morre e não deixa saudades para ninguém. Como é que alguém governa um reino? Como é que alguém tem uma família? Como é que alguém tem relacionamentos, tem banquetes, tem festas, tem entrosamento, e quando ele se despede, consegue essa capacidade de não deixar impregnada saudade em nenhuma pessoa? Isso é forte demais. O que é saudade? Saudade é um sentimento que a gente deixa na vida de alguém. Saudade é uma marca. Saudade, esta palavra difícil de ser traduzida, talvez impossível de ser traduzida, é uma palavra que denota que algo foi muito importante para nós. E é difícil lidar com a saudade. Eu ouvi a minha esposa, e nem sempre eu ouço ela no telefone, foi sem querer que eu ouvi ela falando. Ela estava no telefone, falando com a mãe dela, e disse: foi muito bom receber a minha irmã aqui. Ai, deu para matar a saudade. Mas quando ela foi embora, a saudade aumentou. Ou seja, mesmo que haja encontros quando você tem uma marca na vida da pessoa, você não consegue, entre aspas, matar essa saudade. Um sentimento puro, é um sentimento genuíno. Eu vou chamar a saudade hoje de uma marca que a gente consegue impregnar nas pessoas. Ou seja, quando eu penso sobre saudade, eu consigo ver saudade dentro do discipulado. Eu tenho 41 anos, apenas 41 anos, mas eu já fui marcado por pessoas que passaram pela minha vida e que me marcaram, e eu consigo sentir saudades. Eu poderia citar aqui várias pessoas que conseguiram impregnar esse sentimento. Pessoas que eu sinto falta, pessoas que eu tenho vontade de falar, eu ligo. Outras pessoas já não estão mais conosco, pessoas que conseguiram deixar um selo, um carimbo no meu peito, marcaram a minha vida. Quando nós falamos de discipulado, nós sabemos que discipulado é muito mais do que uma reunião. Discipulado é relacionamento, discipulado é andar junto com a pessoa, discipulado é ter a oportunidade de marcar as pessoas. Quando eu penso em discipulado, eu começo a entender que em todo tempo, em todo lugar, com sua vida e com sua palavra, um discipulador pode ensinar as pessoas, pode marcar as pessoas. E como um discípulo aprende? Como o discípulo é marcado? O discípulo é marcado vendo, ouvindo, perguntando, andando junto. Quando a gente passa pelo processo da multiplicação do pequeno grupo, ai, o coração da gente fica despedaçado. E agora? Ai, meu Deus do céu. E amados, nós multiplicamos agora o nosso pequeno grupo, e eu já estava bem familiarizado com todo o pequeno grupo. E aí agora nós não teremos os encontros semanais, mas a gente sente falta, e volta e meia a gente dá um jeito de se encontrar, porque essas pessoas marcaram a gente. E quando você é marcado, você sente saudade. Na construção de um relacionamento discipulador, é necessário conhecer e desenvolver passos estratégicos que ajudarão e darão consistência a toda a jornada do discipulado.
Então, quando eu me disponho a ser um discipulador, eu tenho que estar disposto a marcar pessoas. Isso faz parte do pacote, não tem como. E quando a gente olha para Jesus e as estratégias que Jesus estabeleceu no seu processo de discipulado, vemos que Jesus marcava as pessoas. É só olhar para o caminho de Emaús e ver como aqueles discípulos que faziam parte do grupo dos 70 discípulos se lamentavam, porque ele já não estava próximo, já não estava com eles, entre aspas. Ele estava morto, na cabeça deles ele estava distante. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente caminha com pessoas, nós marcamos essas pessoas. Eu quero hoje olhar para a história de Georão e tentar entender como alguém consegue passar pela vida de alguém sem marcar essa pessoa. O tema da nossa reflexão, volta por favor, o tema, coloca por favor o tema, a primeira página, eu vou dando a sinalização para você. Diga comigo, a saudade no discipulado. Por favor, me permita, diga ao seu vizinho assim: você precisa gerar saudade. O meu desejo é que aqueles que andam com você sintam falta de estar com você. Saudade é uma marca, saudade é um sentimento. Teve uma época da minha vida que eu tive uma crise. Eu disse: será que no meu velório vai ter muita gente? Porque eu fui fazer o velório de uma pessoa que só tinha 3 pessoas no velório. 3 pessoas, uma história, uma jornada, uma caminhada. Como é que a gente não consegue impregnar um sentimento nas pessoas que estão à nossa volta? Georão, a Bíblia diz que foi embora e não deixou de si saudades. Onde está o erro no discipulado? Onde está o erro na caminhada? Onde está o erro no processo? Porque eu não consigo marcar as pessoas. Nós vamos olhar para Georão hoje. Vamos olhar para a sua história e tentar extrair da sua história princípios para a gente não cometer o mesmo erro. Porque eu profetizo sobre a sua vida que você vai marcar as pessoas que Deus vai colocar perto de você. Se você recebe, diga amém. Primeiro princípio. Eu vou ser bem pedagógico hoje, porque é uma instrução para desenvolver um discipulado que vai marcar o coração das pessoas. Primeiro princípio. Coloca por favor o primeiro princípio. A saudade é a prerrogativa de quem conserva viva as suas alianças. Me ajude a pregar. Esteja comigo. 1, 2, 3, diga. A saudade ao olhar para a história de Georão, eu analisei todos os textos que se referiam à sua história, e eu fiquei olhando para o texto dizendo: como esse cara conseguiu passar em branco pela história? Como o cronista, na hora de escrever a respeito dele, lembrou um detalhe: não foi ninguém no seu velório, foi embora sem deixar de si saudades. Ao analisar a história de Georão, algumas informações importantes. Filho de Josafá, uau! Casa boa. Josafá é aquele homem que Deus falou com ele: nesta batalha não tereis que pelejar, esta batalha é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Esse moço foi criado num ambiente espiritual, no ambiente da manifestação da glória do Senhor, no ambiente profético, no ambiente de vida com Deus, mas ele se casa com Atalha, e o texto diz que ela é filha de Jezabel e de Acabe, e ele consegue receber a influência de Acabe e não a influência de Josafá. Quando ele assume com 32 anos, ele está
com muito medo dos seus irmãos. E o texto vai dizer para nós, está na tela, 2 Crônicas 21, verso 2 ao 4, uma informação muito importante. Teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, por ser o primeiro. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. O que é que este moço fez para marcar a história como alguém que deixou a vida sem deixar saudades? É que esse moço não manteve viva as suas relações. Egoísmo, vaidade, arrogância, medo, não sei quais foram os sentimentos, mas ele reúne os seus irmãos, passa a espada em todos eles. Lá na frente, quando ele morre com um tumor, um câncer que devora suas úlceras, o texto devora o seu intestino, úlceras que devoram o seu intestino, o texto diz que ele morre sem deixar de si saudades. No processo do discipulado, eu preciso manter as minhas relações vivas. E é fácil matar os vínculos com os nossos irmãos. É fácil cortar as relações. Como o pastor Jackson diz aqui, essa sociedade líquida, que descarta, que troca. Se não tem algo interessante na pessoa, eu ignoro, eu boto de lado, eu substituo, eu me movo por interesses. Mas no processo do discipulado, nós não podemos viver numa sociedade líquida. Precisamos viver numa sociedade sólida, com relações, porque nós estamos numa missão. Alguém está na missão aqui? Diga amém. Estamos numa missão. Eu não posso me comportar como todos se comportam, de tratar de forma descartável as relações. Não. No processo, na missão que eu estou inserido, eu preciso manter viva as minhas relações. Como é que a gente mata? Como é que a gente acaba? Eu me esforço muito para manter as relações, mas nós temos um irmão que ele é campeão por manter as relações. Eu vou contar um caso aqui, só um caso. Pastor Jackson e o pastor Akemi foram a Buenos Aires, a cidade que nós passamos a adolescência, isso há muitos anos atrás. Pastor Jackson foi no trabalho onde o meu irmão trabalhava. Isso já tinha passado mais de 20 anos. Pastor Jackson disse: vou fazer uma surpresa pro ex-chefe dele. Aí ele foi, ficou na fila, era uma loja, ficou esperando. Quando o moço veio, o dono olhou e disse: Jackson, depois de 20 anos. Aí o pastor Jackson disse: sim, vim fazer uma visita. Aí o dono disse assim: tu hermano me dijo ayer que tu venias. Tu hablas com mi hermano toda a semana. Falei: Deus. Estou falando aqui um exemplo de relacionamento de amizade, mas não é este tipo de relacionamento que eu estou tratando. Quero falar sobre o relacionamento do discipulado. Nós precisamos manter os nossos discípulos de Jesus, que estão ao nosso cuidado, precisamos manter essa relação viva. Quer ver uma coisa que machuca o discípulo? Quando você só liga para ele quando você precisa de alguma coisa. Você só liga se tiver uma causa. Você não mantém a relação viva. E no processo do discipulado, eu preciso aprender a manter as relações vivas. Como é que você está? Como é que está seu trabalho?
Eu tenho uma pessoa em especial na minha vida que me liga e antes de falar qualquer coisa, ele pergunta de todo mundo da minha casa. Mantenha a relação. Como é que você está cuidando da Ana? A Ana está feliz como sua esposa? Meu Deus, tem que perguntar para ela. Você faz ela feliz? Você tem levado ela para passear? Alguém que Deus pôs para cuidar de mim também. Que mantenha a relação. Manter a relação é estar disponível e atento àquilo que as pessoas estão enfrentando. Deus deu para esta casa uma visão extraordinária de pequenos grupos. Fomos separados em pequenos grupos para facilitar o processo do discipulado, mas eu preciso estar atento e disponível às pessoas que Deus colocou para caminhar junto comigo. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios. Eu preciso estar atento. Discipulado é caminhar junto. Discipulado é estar atento às pessoas que estão caminhando comigo. Eu preciso ser autêntico. Eu preciso ser espontâneo. No processo do discipulado, se não houver autenticidade, espontaneidade, fica mecânico. Autenticidade, poder falar. O teu discipulador te procura, conversa com você, abre o coração. Isso é discipulado. É tratar das feridas, não é colocar uma máscara religiosa que não tem problema, que está tudo sob controle. Eu sou o melhor marido, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor filho, eu não tenho crise, eu não tenho problema. Não. No processo do discipulado, você pode ser transparente, autêntico. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ser autêntico com amor, caminhar junto. Irmãos, discipulado não é religiosidade. Discipulado é vivência como Jesus deseja que a gente viva. Discipulado é deixar lavar os pés, ver as feridas, as rachaduras. É deixar ver que tem sujeira. É abrir o coração. É pedir ajuda. No processo do discipulado, eu preciso ser compassivo e humilde. Todos cometem erros. Pode ser que a pessoa que Deus colocou no seu caminho erre, fale. Eu preciso ter essa capacidade de estender as mãos. É assim que eu mantenho vivo as relações que Deus me confiou. É assim que eu mantenho a chama queimando no peito daqueles que estão caminhando comigo. O próprio Jesus disse, Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu preciso, nesse processo de manter as relações vivas, eu preciso ter mais compaixão. O que eu vou falar agora aqui rasga a minha própria carne. Às vezes a gente cobra demais e falta um pouco de compaixão. Liga, cobra. E não está errado em cobrar e corrigir, mas no processo discipulado eu preciso ter esse sentimento de Jesus. É assim que eu mantenho as relações. Irmãos, nós precisamos afastar qualquer característica de hipocrisia do nosso meio. Discipulado é vivência, é família, é caminhar, é marcar pessoas, é dizer, olha, ele é pastor, ele é líder, mas olha, fora disso tudo, é uma pessoa que Deus pôs na minha vida para marcar a minha casa, Alguém crê nessa palavra? Diga amém. Eu preciso conservar o respeito. Tem uma frase que eu aprendi na minha infância ainda: intimidade inibe o respeito.
Na minha casa, eu tenho intimidade com a minha esposa, com os meus filhos, mas na minha casa tem respeito. No processo de caminhar com as pessoas, não confunda, não são teus seguidores, são seguidores de Cristo e merecem todo o respeito do mundo. Parar para ouvir. Eu tive há muitos anos atrás um líder que ia falar comigo, ficava com o telefone na mão. Irmãos, aquilo me irritava. Uma vez eu fui cobrar um cliente da empresa que eu trabalhava, e a pessoa que me atendeu jogando paciência. Ai, endemoniado. Respeito é olhar no olho. Respeito é sentar com a pessoa. Respeito é dizer: essa sua dor é importante para mim. Nós vamos orar juntos. Irmãos, eu já fui procurado em gabinete pastoral porque o gato da pessoa sumiu. Pastor, eu preciso de um conselho. Estou muito triste porque o meu gato sumiu. O que, irmã, sumiu? Gato. Aquilo era importante. Eu já orei para o gato voltar, irmãos. Senhor, onde estiver esse miau, Senhor. Já me abordaram para falar que não estavam indo à igreja porque o cachorro estava em depressão. Falei, quem diagnosticou? O veterinário. E não pode ficar sozinho. Posso trazer o cachorro para a igreja? Falei, não, vamos esperar ele curar, aí a irmã vem. Vai pela internet por enquanto. Respeito. Tem gente matando relações porque não respeitam mais as pessoas. Mantenha a confiança mútua. O que falar para você fica com você. Confiança. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não conto mais nada para ninguém, porque tudo que eu conto, todo mundo fica sabendo. Irmãos, eu confesso que eu tenho o dom de contar as coisas. E se a pessoa não falar que eu não posso, eu confesso que eu já falei algumas vezes. Não segredos particulares, mas uma novidade, por exemplo. Uma vez uma família se organizou para fazer uma festa. E eu liguei para o dono da festa e disse: eu estou atrasado, mas eu já estou chegando na sua festa surpresa. Mas abriu o coração. Contou uma coisa de cunho pessoal. Quer manter a relação viva? Quer marcar essa pessoa? Quer deixar saudades quando você se afastar? Confiança. Segundo princípio, a saudade é privilégio de quem escolhe bem suas influências. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. A saudade é privilégio de quem escolhe bem suas influências. Por que Jeorão não conseguiu marcar as pessoas à sua volta? Porque na decisão de receber influência, ele ignorou a casa de Josafá, ele ignorou a casa de Asa, seu avô, ele ignorou a história da manifestação de Deus dentro de Judá, e ele escolhe a casa de Samaria, ele escolhe o reino do norte, ele escolhe o comportamento de Jezabel, sua sogra, ele escolhe o comportamento do seu sogro Acabe. Na cabeça dele, ele vai escolher a coisa que vai dar mais lucro, que vai envolver mais as pessoas. Mas escute, preste bem atenção, ele está esquecendo que tem uma biografia, tem uma história, ele está construindo uma história. E outra coisa, o reino que ele governa não é reino dele, o reino que ele governa é o reino do povo de Deus, é a nação escolhida, é o sacerdócio real. Ele acha que o reino é dele, ele acha que o povo é dele, ele escolhe as influências dele.
E quando você não sabe escolher as suas influências, você não marca o coração das pessoas. Você quer marcar? Quer deixar um legado? Você precisa observar suas referências espirituais. Quem você ouve, quem você assiste, as conversas de quem você repercute, os ensinamentos de quem você reproduz. Quem são suas referências? Porque se você apresentar suas referências, você vai apresentar o quadro do seu discipulado. E eu vou aqui, com humildade, tratar esse assunto. Cuidado com a influência da internet. A internet deu voz para muita gente que se colocou em lugar de mestre, de instrutor, gente sem experiência, sem bagagem nenhuma, sem experiência com Deus, que porque tem milhões de seguidores, você ouve e reproduz, você ouve e repassa. Tem muita gente com boa intenção, mas boa intenção não muda o fato de que tem princípios que não podem ser quebrados. Jorão segue os ensinos de Acabe. E Deus levanta o profeta. Coloca o texto para mim. E o profeta manda dizer, no mesmo capítulo 21, andou nos caminhos os reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 6, o próximo texto, por favor. Ele recebe uma informação profética, e o profeta diz, assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Quem tem sido seus referenciais? Não acredito no que você ouve por causa do número de seguidores das pessoas. Não. Acredite se houver conexão com a palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, diz: algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Na época de Paulo já tinha gente reproduzindo referenciais errados, influências negativas, erradas. Eu não posso, como discipulador, dar a minha opinião pessoal. Eu tenho que influenciar de acordo com a influência que eu recebo. Paulo disse: sede o meu imitador, como eu sou imitador de Cristo, porque o que eu ensino para você, Cristo ensina para mim. Nosso discipulado precisa estar conectado com Cristo. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Complete essa frase: não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Eu atendi uma pessoa grávida, 9 meses. Pastor, o senhor pode me atender? Falei, claro. Chamei minha esposa, fomos para uma sala. Pastor, eu vim inchado assim, irmãos, porque eu queria ilustrar a mensagem. Pastor, o senhor sabe que falta dias para o meu bebê nascer. Eu falei, eu sei. Pastor, mas eu tenho que confessar uma coisa. Há 9 meses atrás eu fui visitar uma prima no interior. E eu reencontrei o meu namorado. E eu deitei na cama com meu ex-namorado. E eu sou casado há 6 anos e eu nunca tive condições de ter filho, porque o meu marido não pode. E agora eu estou grávida. Ele já preparou o quarto, ele fala com a criança: pastor, não estou conseguindo dormir, porque eu acho que o bebê não é dele. E tem uma coisa que é pior, pastor. O meu marido é bem branquinho. E o meu ex-namorado é bem moreno. O que eu faço?
Nessa hora, o conselho não tem que ser a sua opinião, mas é o que a Bíblia diz. Se eu fosse amiga da pessoa, amigo, ela fosse minha amiga, deixa rolar, quando nascer no berçário você vai descobrir. Não. Eu disse, a verdade liberta. Se você andar na verdade, a verdade é luz para o teu caminho. Tira essa corrente do seu pescoço. Se paute na verdade, porque eu não posso dar a opinião que eu acho que tem que ser. Eu dou a opinião que eu recebo da influência que eu tenho da palavra. Você quer marcar as pessoas? Coloque palavra dentro das pessoas. Não é o teu exemplo, o teu testemunho. O teu testemunho é bom, é importante, a tua experiência de vida, mas acima da tua experiência de vida, do teu testemunho, tem a palavra. Você precisa se pautar na palavra. Se você se pautar na palavra, pessoas vão dizer, eu fui marcado por essa pessoa. Alguém quer nessa palavra? Diga amém. Palavra. Eu preciso filtrar quem são as minhas influências, porque eu preciso ter influências que me conectem a Cristo. Eu não posso querer aconselhar ou nortear pessoas pelo que eu acho. Separa, não, separa fulano, meu Deus do céu, teu marido é um ogro, separa, não posso. Eu vou pela palavra. Vamos lutar pelo teu casamento, vamos orar pelos teus filhos para que eles voltem. Em terceiro e último lugar, se você quer marcar as pessoas por onde o Senhor tem colocado você, você precisa entender que saudade é um direito de quem mantém Deus sempre por perto. Esse texto, essa parte é muito linda, me ajude a ler. 1, 2, 3, diga: a saudade é um direito de quem mantém Deus sempre por perto. Quer marcar as pessoas? Deixa as pessoas verem Deus dentro de você. Eu vou repetir. Quer deixar saudades? Quer marcar pessoas? Permita que as pessoas vejam Deus dentro de você. Coloca o texto para mim. Está na Bíblia. Capítulo 21, verso 10. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá. Até o dia de hoje, ao mesmo tempo, se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor Deus de seus pais. Sem a manifestação de Deus na minha vida, eu não consigo marcar o coração das pessoas. Porque não sou eu, mas é a presença dele que está dentro de mim. Davi disse a Golias: você vem com espada, vem com lança, vem com escudo, eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Davi disse: vou trazer a arca para Jerusalém, porque não é meu governo, não é minha autoridade, não é minha sabedoria, não é o meu dinheiro, não é meu conhecimento, mas é a presença dele. Se a presença dele estiver comigo, eu marco pessoas. É por isso que Abraão, o Senhor em Gênesis capítulo 17 verso 1 diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porque se você anda com a minha presença, você vai marcar o coração de pessoas. Se você anda na minha presença, a promessa vai se concretizar na sua vida. Se você anda na minha presença, você colocar as mãos sobre os enfermos e você vai ver pessoas sendo curadas. Alguém crê nesta palavra aqui? Diga amém. É por isso que quando a presença de Deus sai de Saul, nem os seus filhos acreditam mais nele. O próprio Jonatas e Mical mudam de lado. É por isso que a sunamita vê o profeta passar e diz:
vou fazer um quarto para ele, porque aquele que eu vejo passar é homem de Deus. Eu não quero ser lembrado por ser extrovertido, por ser brincalhão. Eu não quero ser lembrado por viver sorrindo. Eu quero ser lembrado por onde eu passar, por causa da presença de Deus na minha vida. Discipulado não é marcar as pessoas com a minha oratória, com o meu conhecimento, com a minha biografia, com as minhas estratégias. Não, discipulado é caminhar ao lado de pessoas, as pessoas dizerem assim: eu vejo Deus na sua vida, eu estou te ligando porque eu quero uma oração. A pessoa está dizendo: eu não estou vendo você, mas eu vejo que uma luz brilha dentro de você, sabe? Eu estou te ligando, te procurando, porque eu preciso de uma direção. Não é você, não é teu conhecimento, é porque a presença de Deus está na sua vida. E se a presença de Deus estiver na sua vida, pessoas vão dizer: eu sinto falta, eu sinto saudade, eu quero. Você está entendendo esta palavra? Diga amém aqui hoje. Se eu consigo caminhar com a presença dele, eu vou fazer história. Moisés disse: não me deixe sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Um dos meus discipuladores é o meu pai. Talvez a maior influência que eu já tive espiritual na minha vida. Mas é porque durante toda a minha vida eu percebi Deus na vida dele. Eu já contei aqui, e eu gosto de repetir essa história, porque inflama a minha alma. Em volta da mesa, orávamos pela refeição. 6 meses comendo miúdos do frango. Obra missionária, sem dinheiro, igreja pequena, sem condições. E eu lembro dele chorando, dizendo: Senhor, faz um milagre nessa mesa. Muda o cardápio das nossas refeições. Quando eu abri o olho, ainda era frango. Falei: meu Deus, achei que Deus ia mudar para o caviar. Naquela semana, alguém bate na porta de casa: pastor, desculpa vir aqui, mas você sabe que eu arrumei um emprego. Eu estou trabalhando num buffet de luxo no centro de Buenos Aires. Pastor, sobra muita comida dos nossos eventos. Eu estou com vergonha, mas o senhor permite, a partir dessa semana, toda semana trazer aquilo que o buffet disponibiliza para a gente? Naquela semana, foi servido para a gente a carne mais nobre que alguém poderia ter na sua mesa. Como é que eu não vou querer o Cristo do meu Pai, se eu vejo Deus dentro dele? A minha oração, com humildade no meu coração, é que você volte a valorizar a presença dele. Porque se você tiver a presença dele, ele vai dar estratégias, vai te dar respostas, vai te dar ideias para resolver conflitos no meio do caminho com o seu discípulo que você jamais pensou em resolver. Porque quando você anda com ele, é ele que fala através de você. Quando você anda com ele, é a inspiração dele em você. E se eu andar com ele, as pessoas vão dizer: eu sinto falta.
Eu quero estar junto. Você não precisa ser formado em teologia. Não precisa saber hebraico, aramaico ou grego. Você precisa que Edom, Libna, diga: eu vou continuar andando com você, porque eu vejo Deus dentro de você. Eu quero orar com você. Sentado como estamos, eu peço que você feche os seus olhos. E a minha oração é muito simples. A minha oração é que você saia desta quinta-feira disposto a marcar pessoas. Profetizo milagres na vida das pessoas que você vai estender as suas mãos. Profetizo cura, autoridade, unção. Meu filho me disse esses dias: pai, eu queria curar pessoas como você cura. Eu disse: eu não curo, eu oro. Mas as pessoas ficam felizes porque você orou, então as pessoas estão curadas. Eu disse: Deus, que os meus filhos vejam o Senhor na minha vida. Isso é discipulado. Isso é crescimento. Isso é avanço. Eu oro com seus filhos. Eu oro com esta casa. E a minha oração é que a gente não viva momentos como vivemos neste final de semana e a gente pare por aqui. A minha oração é que os teus filhos tenham uma unção da tua presença para marcar as pessoas, deixar saudades por onde passa, como alguém que faz aquilo que Deus determina. Eu oro por autoridade espiritual. Eu oro por coragem, por intrepidez. Eu oro por aqueles que não estão acreditando mais. Eu oro por aqueles que estão tomados de medo, para que se levantem como discipuladores, para que abracem pessoas, para que cuidem de pessoas, para que amem pessoas, para que cuidem das feridas, das mágoas. Eu oro por paciência. Eu oro para que o Senhor nos dê perseverança. Eu oro para que o Senhor nos revista de amor. Que esta casa seja conhecida como uma casa de afago, de cuidado, de compaixão. Mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo esparramada aqui nesta casa. Eu oro para que o teu Espírito sopre cuidado. Eu oro para que a gente consiga deixar um legado, marcar a biografia, como alguém que fez o que Josafá fez, como alguém que fez o que Asa fez. Senhor, que esse seja o ano do amor aqui nesta casa. Andar a segunda milha, parar e tomar o compasso daquele que vai mais devagar. Sopra em nós a capacidade para deixar saudades. No nome de Jesus. Se você recebe, dê o melhor aplauso que você já deu ao Senhor aqui esta noite.
Glória a Deus. Amém. Eu gostaria